Capítulo 3 O Criador de Imagens. Cabe a mim por James J. Metcalfe. Fico desanimado de vez em quando há nuvens cinzentas, até pensar nas coisas que aconteceram ontem. Não me refiro ao dia anterior ou aos meses atrás, mas a todos os ontem nas quais tive a chance de crescer. Penso nas oportunidades que deixei morrer e naquelas das quais aproveitei antes que elas passassem por mim. E lembro que o passado apresentou uma situação bastante difícil, mas de alguma forma eu aguentei, e o futuro parecia bom. Lembro a mim mesmo que sou capaz e livre, e que meu sucesso e felicidade dependem realmente de mim, o Criador de imagens. A ideia contida neste capítulo pode muito bem ser um avanço para você, porque criar imagens, uma vez que as tenhamos com firmeza, é uma verdadeira ideia dinâmica. Eu estava falando em Ohio há alguns anos para um grande grupo de empresários, quando um senhor idoso na plateia me parou de repente enquanto eu explicava o conceito de criação de imagens. Ele se levantou e informou ao público que tinha 65 anos de idade antes de entender essa ideia. Ele mencionou que tinha lido sobre isso, pensou sobre isso e até falou sobre isso, mas ele nunca entendeu realmente até os 65 anos de idade. Quero sugerir neste momento que você leia este capítulo mais algumas vezes, porque a maioria das pessoas vive e morre e nunca entende completamente o poder da criação de imagens. Entenda que neste livro estamos relacionando essa ideia ao dinheiro, mas quero que você saiba que, depois de compreender totalmente o conceito de criação de imagens, você poderá usá-lo efetivamente para qualquer coisa. Que bom que você deseja! Não sou capaz de lhe dizer a data exata em que eu mesmo adquiri uma compreensão da criação de imagens, mas posso dizer que isso teve um impacto tão grande em minha vida quanto qualquer ideia que já aprendi. Para o conhecimento da imagem fazer, elimina a competição de sua vida, movendo você do plano competitivo para o plano criativo. Você logo entenderá, portanto, que na verdade a única competição que você terá é com sua própria ignorância. Esta ideia realmente me excita. Para ser mais preciso, eu provavelmente deveria dizer compartilhar essa ideia com você me entusiasma porque sei como isso pode melhorar todos os aspectos da sua vida e, honestamente, adoro ver as pessoas crescerem ou se desenvolverem à medida que novas ideias são registradas em suas consciências. Mas antes de me aprofundar nessa ideia, entenda que todos estão usando o conceito de criação de imagens e todo mundo sempre tem. Na verdade, tudo o que já aconteceu em sua vida veio como resultado direto do processo de criação de imagens, portanto, se você apenas tomar consciência dos resultados que obteve, perceberá que já empregou esta ótima ferramenta mental. Basta dar uma olhada nos resultados que a maioria das pessoas obtém. De um modo geral, você poderia dizer que é bastante óbvio que quando eles fazem uso de sua habilidade de criar imagens, eles quase sempre a usam da maneira errada. Você é um criador de imagens. A maioria das religiões ensina que Deus é responsável por tudo que é feito neste mundo e subscrevo totalmente esta proposta. No entanto, como co-criadores, os seres humanos devem assumir a responsabilidade por aquilo que Deus faz nas suas vidas. O ministro e o agricultor. Uma história que ouvi uma vez ilustra este ponto extremamente bem. Há muitos anos atrás, um ministro estava dirigindo por uma estrada rural remota quando se deparou com uma fazenda muito bonita. A fazenda era mantida em condições absolutamente magníficas. As cercas estavam bem cuidadas, as plantações eram de um verde radiante e embora a casa estivesse afastada a alguma distância da estrada, ela estava perfeitamente clara que ela tinha uma camada limpa e fresca de tinta branca. Canteiros de flores bem cultivados circundavam a casa e se estendiam ao longo de ambos os lados da longa e larga entrada de automóveis que levava até ela da estrada. Em uma fileira organizada ao longo de ambos os lados da estrada, também havia linhas retas de altos choupos verdes alcançando um pitoresco céu azul claro. Os gramados ao redor da casa eram de um verde profundo e rico e tão bem cuidados quanto qualquer campo de golfe já foi. De fato, a imagem inteira caberia bem em um cartão postal, já que era absolutamente deslumbrante em seu esplendor. Então o ministro olhou para a direita, para o outro lado da estrada. Aqui os campos foram arados, a terra era o bloco mais profundo que o ministro já tinha visto, e ele ficou surpreso com a forma como os sulcos foram arados de modo que se estendiam em fileiras retas como varais. Ao longe, o ministro pôde ver o fazendeiro sentado em seu trator com um chapéu de palha na nuca e vestido com um velho macacão azul claro.
Parecia que o fazendeiro estava se movendo em direção à estrada e ele estava arando. Já que o ministro não estava com muita pressa, ele parou o carro no acostamento da estrada, saiu dele e caminhou em direção à cerca. Quando chegou lá, ele apenas ficou parado, aproveitando a brisa leve, a luz quente do sol e admirando a beleza da fazenda e a habilidade do fazendeiro de arar sulcos tão retos. Enquanto o fazendeiro seguia em direção à estrada, ele notou o ministro encostado na cerca. Então ele parou o trator, desceu e lentamente começou a andar na direção do ministro. Enquanto o fazendeiro se aproximava, o ministro sorriu, ergueu o braço e acenou, dizendo: "Meu bom homem, Deus certamente o abençoou com um lindo momento." O fazendeiro parou, puxou um velho lenço de bolinhas vermelho e branco do bolso com as grandes mãos cheias de cicatrizes e calos. Ele ergueu o braço e enxugou o suor da testa queimada pelo sol, ainda sem dizer uma palavra. Então estendeu a outra mão e gentilmente tirou da boca um longo pedaço de palha que estava quicando e acenando enquanto caminhava. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para o ministro, e então falou com uma voz lenta e firme: "Sim, reverendo, você está certo. Deus me abençoou com uma linda fazenda, mas eu só queria que você pudesse ter visto quando ele tinha tudo para si mesmo. Entender que as imagens são imagens mentais feitas de pensamentos e a magnificência da mente reside no fato de que ela pode pensar, ou seja, pode acessar o pensamento e criar qualquer imagem que escolher. Agora, brinque com sua mente por alguns minutos e tome consciência de como você pode exibir uma imagem ou imagem após a outra na tela de sua mente. É quase como se você estivesse sentado dentro de seu corpo em um grande teatro e você fosse o escritor, produtor e diretor deste filme que você está assistindo." Em um livro maravilhoso que li há alguns anos, intitulado A Ciência de Ficar Rico, o autor Wallace D. Watley se referiu a essa coisa pensante que permeia, penetra e preenche os espaços internos do cosmos. É verdade que os pensamentos estão em toda parte. Nós podemos explorar esse material pensante com nossa mente e formar qualquer imagem que escolhermos. Agora, tome consciência dessa verdade, e tudo o que fazemos é precedido por uma imagem que pensamos primeiro. Para formar uma imagem, então fazemos o trabalho, construindo a primeira cadeira. Consideremos por um momento, no momento em que a primeira cadeira foi construída, nem sempre tínhamos cadeiras, você sabe. Suponho que há muitos anos, quando começamos a nos tornar civilizados, alguém se cansou de sentar no chão. Quem quer que fosse essa pessoa, ele provavelmente começou a pensar e começou a ver uma foto em sua mente. Ele provavelmente se viu sentado em alguma coisa com as pernas penduradas nas costas, encostado em algo. Esta imagem ou ideia o atraiu porque ele imaginou que seria uma posição mais confortável para sentar. Certamente muito mais confortável do que sentar no chão com os joelhos enfiados sob o queixo. Já que esta imagem atraía a pessoa pensava nela com frequência até que o desejo de ter tal coisa começou a se desenvolver. O desejo levou a pessoa a agir e com a imagem em sua mente ele começou a construir algo fora de si mesmo em seu mundo físico que fosse o mais próximo possível de uma réplica da imagem que ele tinha em mente. Uma vez que a coisa foi concluída, a pessoa sentou-se nela. Ele deixou suas pernas penduradas e suas costas inclinadas e ele descobriu que foi bom. Ele então chamou a coisa de cadeira. A palavra cadeira é um símbolo que tem uma imagem correspondente. Quando vemos ou ouvimos o símbolo cadeira, ele aciona uma imagem na tela da sua mente. Desde aquele dia até hoje, outros vêm construindo imagens de cadeiras mais confortáveis, cadeiras com estofamento, cadeiras que dobram e cadeiras que reclinam. Então, alguém ficou sozinho sentado e a pessoa começou a pensar e eles construíram uma imagem em sua mente de uma cadeira muito longa. Eles construíram aquela cadeira longa, descobriram que era boa e eles chamaram isso de sofá. Preciso continuar. Alguém se cansou de dormir debaixo de uma árvore e construiu uma imagem de um telhado sobre sua cabeça e assim por diante. Saímos da caverna e entramos no condomínio. Nós realmente construímos o mundo em que vivemos. Columbus imaginou um novo mundo e você e eu vivemos nele. Os irmãos Urai nos imaginaram sendo impulsionados pelo ar e nos apresentaram um novo reino. Samuel Morse imaginou-se interrompendo o fluxo de energia através de fios metálicos e nos deu o telégrafo com o código Morse. Copérnicus imaginou uma multiplicidade de mundos e agora estivemos lá.
E Buda imaginou um mundo de beleza imaculada e paz perfeita e ele entrou nele. Ao longo dos anos, a história registrou os resultados de grandes visionários. Na verdade, tudo o que já foi realizado foi no início e por um tempo nada mais do que uma imagem mantida na mente do arquiteto. Perceba agora que você também é o arquiteto mental do seu próprio destino. Indo ao cinema, considere este, e Jack Nicklaus, o jogador de golfe mundialmente famoso, explica que ele não vai nem pegar um taco até que tenha uma imagem muito clara na tela de sua mente mostrando exatamente como a bola voará pelo ar, como ela atingirá o chão e para onde ela rolará depois de atingir. Nicholas chama isso de ir ao cinema e ele se tornou tão proficiente nisso que ele se tornou conhecido em todo o mundo. A fama e a fortuna são suas pela pergunta. Em um parágrafo anterior, fiz referência à afirmação de Wallace de Wattles: há um pensamento que permeia, penetra e preenche os espaços internos do cosmos. Na verdade, há um pensamento em todas as partes ao seu redor e dentro de você. Então, tome consciência desta verdade e aproveite-a agora. Use-a para formar uma imagem na tela de sua mente. Veja-se já de posse da quantidade de dinheiro que deseja para fornecer as coisas que você precisa para viver no estilo que você escolhe para viver, a prosperidade pessoal. Você está usando as faculdades mentais que todos possuem. Elas são exatamente as mesmas faculdades mentais usadas por Copérnico, Buda e Morse, que mencionamos anteriormente. Você pode ter adquirido o hábito de pensar que pessoas como as que acabamos de mencionar são diferentes de você e eu, mas quero que saiba que a única diferença entre você e eles ou qualquer outra pessoa é apenas na aparência e nas realizações. Todos vivemos em corpos físicos diferentes e todos usamos nossas faculdades mentais inerentes de uma maneira diferente, mas nossa estrutura básica é fundamentalmente a mesma. Estou bem ciente de que existem muitos professores e outros profissionais que dirão que o que acabei de dizer é um monte de bobagens, mas descrentes como esses sempre existiram e são, na minha opinião, pessoas pequenas. Para todos os verdadeiramente grandes líderes estão totalmente de acordo com o que acabei de explicar sobre sua igualdade com outras pessoas do passado e do presente. Até mesmo Jesus tentou dizer ao mundo, enquanto fazia seu grande trabalho há cerca de 2000 anos, que você também era capaz de fazer o que ele estava fazendo. Na verdade, ele deu um passo além ao dizer coisas ainda maiores: você é capaz de acreditar nele. Ele falou a verdade. As pessoas pequenas dirão que não foi isso que ele quis dizer, mas deixe-me garantir que é exatamente o que Jesus quis dizer. Se você pode ver e acreditar, você pode fazer isso. Napoleão Hill passou quase toda a sua vida estudando 500 dos maiores empreendedores do mundo e a essência de seus estudos escritos exaustivos está contida em seu grande livro Pense e Enriqueça. Seja o que for que a mente possa conceber e acreditar. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas aqueles que provam isso para si mesmos, por que você não prova para si mesmo agora? Apenas construa a imagem de prosperidade na tela de sua mente e observe o que acontece. Lembre-se, independentemente de quão difíceis sejam as coisas, você deve continuar a manter a imagem da prosperidade pessoal. Muito provavelmente você se deparará com uma série de circunstâncias que, por um tempo, quase o convencerão de que está realmente retrocedendo, mas a persistência é a chave para continuar a manter a imagem da prosperidade pessoal e entender que o que está acontecendo com você é o que deve acontecer para prepará-lo para receber o bem que você deseja. Persistência. Napoleão Hill dedicou um capítulo inteiro, pensando e enriquecendo com a persistência. Naquele capítulo, ele disse que pode não haver conotação heróica na palavra persistência, mas o personagem é para a qualidade do homem o que o carbono é para o aço. Ele também apontará em outra parte do mesmo capítulo que a única coisa que separava Thomas Edison ou Henry Ford do resto das pessoas no mundo era a persistência. Para esses dois grandes homens tinham uma imagem e não deixavam ninguém nem nada dissuadi-los. Eles eram persistentes. Um iluminou o mundo, o outro colocou o mundo sobre rodas. Ambos foram, claro, ricamente recompensados. Em um capítulo anterior, explicamos que o dinheiro é uma recompensa pelo serviço. Esses homens prestaram um serviço tremendo a milhões de indivíduos e sua recompensa foi em proporção direta ao serviço prestado. Então, construa sua imagem de prosperidade e seja persistente. O caminho para sua imagem se materializar será mostrado a você.
A persistência sempre compensa. Alguns anos atrás, John Canary, um amigo e parceiro de negócios meu, estava discutindo comigo o capítulo de Rio sobre persistência. Nós dois parecíamos igualmente impressionados com a importância dessa qualidade, bem como com a necessidade de uma pessoa tê-la para alcançar qualquer objetivo que vale a pena. Depois de um tempo e perto do fim da nossa discussão, cada um de nós concordou que leríamos o capítulo sobre persistência uma vez por dia durante 30 dias. Nem preciso pedir ao John para descobrir se este exercício o ajudou. Eu sei que sim, o exercício certamente me beneficiou em diversas ocasiões. Há uma história interessante sobre John Canary que seria muito apropriada para compartilhar com vocês aqui, pois ilustra tanto o poder da imagem quanto a persistência. Embora eu conhecesse John Canary há alguns anos e conversado com ele em muitas ocasiões, certamente não o conhecia tão intimamente quanto no momento em que escrevo. É importante que eu traga isso à tona aqui, pois irei me referir a ele em breve. O incidente que estou prestes a relatar ocorreu em 1971. Eu estava morando em Chicago na época e tinha acabado de fazer uma palestra em Edmonton, Alberta. Quando voltei para o meu quarto, havia uma mensagem telefônica para eu ligar para John Canary em Belleville, Ontário, Canadá. Retornei a ligação e, depois de alguns minutos de conversa fiada, John disse que era muito importante que nos encontrássemos, pois tinha algo que queria discutir e preferia não falar sobre isso por telefone. Pedi a John que esperasse enquanto eu olhava minha agenda. Estava em um pacote vernáculo apertado, eu estava ocupado para dizer o mínimo. Quase todos os dias eu tinha um seminário ou uma palestra em uma cidade diferente na América do Norte. Expliquei isso a John e disse a ele que, embora adorasse visitá-lo, realmente não sabia quando poderia. John foi persistente, então eu disse: escute, estou saindo de Edmonton para Chicago esta noite à meia-noite. Para chegar a Chicago, tenho que passar por Toronto. Chegarei lá às 7 da manhã. Terei que mudar de terminal e saio do segundo terminal 1h50 depois. Ficarei feliz em falar com você, embora não prometa ficar muito alerta depois de voar a noite toda. Também vale a pena mencionar que John terá que acordar cedo o suficiente para dirigir os 200 quilômetros de Belleville para Toronto para receber minha chegada às 7 horas. Lembro que tudo o que John disse foi que estarei lá na manhã seguinte. Sentei-me no café do aeroporto e ouvi John explicar como queria fazer o que eu estava fazendo. Ele queria realizar seminários. Ele também explicou que estava preparado para pagar o preço, qualquer que fosse. Enquanto eu ouvia, era como ouvir uma música popular no rádio, você continua ouvindo-a repetidamente. Em quase todos os seminários que conduzo, há um homem ou uma mulher no seminário que quer fazer o que estou fazendo. Eu ouvi isso em Biloxi, Mississippi, Butte, Montana, Los Angeles, Nova York, Moncton e Montreal. Era uma música antiga. Agora, aqui estava eu em Toronto com um amigo que, como já mencionei, eu não conhecia muito bem, e ele estava perguntando o que ele tinha que fazer. Enquanto eu ouvia, as mesmas imagens que eu tinha tido com todos os outros estavam passando pela minha mente. Eu estava me lembrando de toda a viagem, o medo de se levantar e falar em um grande salão de hotel lotado de pessoas que queriam que você os entusiasmasse, mas que estavam mentalmente colocando você em julgamento ao mesmo tempo, pensando se esse cara sabe do que está falando. Em muitas situações, como uma convenção de vendas, você tinha 40 minutos do começo ao fim para construir e se relacionar com algumas centenas de estranhos e deixá-los entusiasmados consigo mesmos. Os anos passando noites lendo e estudando, os anos aprendendo, participando de seminários por todo o continente, os anos trabalhando por quase nada para se preparar para prender a atenção de um grupo de pessoas o dia todo em um seminário. Essas eram as imagens que passavam pela minha mente. Levei 11 anos para chegar a esse ponto. Mas como você diz não quando alguém como John lhe pergunta, especialmente quando a essência do que você ensina é que você pode fazer qualquer coisa? Mas como você pode dizer sim quando todos que você conhece, com exceção de 2 ou 3 outros além de você, não podem ganhar a vida falando em público, a menos que sejam celebridades? E isso é uma história totalmente diferente. Quando John Canary terminou, eu contei a ele o que eu tinha dito a todos os outros, e sim, você pode fazer isso, mas é difícil. Certifique-se de entender isso, John.
É difícil. Você terá que estudar muito, porque você não só precisa saber o que dizer, mas também deve ter as respostas para 1001 perguntas que surgem como resultado do que você diz. Algumas das perguntas virão de profissionais, médicos, engenheiros e advogados que, na maioria dos casos, sabem do que estão falando. Então você não só precisa estar certo, mas confiante também, ou você ficará desacreditado com todo o seu público. E isso só precisa acontecer algumas vezes e você estará fora do mercado. Você não apenas precisa estudar essas ideias, mas também usá-las, ou não terá convicção em suas palestras, sem mencionar o fato de que você será uma contradição física ambulante com o que você ensina. É quase impossível, por exemplo, ter uma pessoa doente ensinando saúde. Você deve desenvolver carisma e controle de voz, e assim por diante. Resumindo, John, para todos que fazem 1000 falhar miseravelmente, geralmente quando isso é explicado, a pessoa diz que ainda quer ir em frente, mas você nunca mais ouve falar dela. John não foi exceção em um sentido, ele ainda queria ir em frente, mas em todos os outros como ele era uma exceção. Eu o vi de novo. Eu disse a ele o que ler e o que fazer, e ele leu e ele fez isso. John leu centenas de livros, ele os devorou, narrou em fitas e tocou as fitas em seu carro, em sua casa, às próprias custas. Ele me acompanhou por todo o país e participou de centenas de seminários. Escreveu milhares de páginas de notas e as estudou diligentemente. Finalmente, eu faria com que ele abrisse e fechasse os seminários, então ele mesmo conduziria parte do seminário. No começo, ele faria e estaria tão cheio de medo que às vezes ficaria encharcado. Ele ficaria tão preocupado com o que o público pensava dele que esqueceria tudo o que sabia. E como você sabe, um público pode ser muito cruel. Mas apesar de tudo isso, ele continuou. Estava lhe custando dinheiro, ele não estava sendo pago. John Canary construiu uma imagem de si mesmo fazendo o que eu estava fazendo, e ele não desistia. Ele era persistente, e funcionou, sempre funcionou, e sempre funcionará. Hoje, ele conquistou o respeito de muitos nas maiores corporações do mundo. Ele falou em quase todas as grandes cidades da América do Norte. Ele também ganhou mais em um dia do que ganhava em um ano quando o conheci. Então, se alguém com vários diplomas após o nome lhe disser que criação de imagem e persistência não funciona, basta olhar para John Canary e perguntar a ele. Ele dirá, e eu sei que você pode fazer isso, porque eu fiz isso. Philip Nicola, um ministro em Santa Ana, Califórnia, pregou um sermão sobre uma ideia semelhante em um domingo que tive a sorte de ouvir quando estava morando lá. Ele disse, e mantenha sua mente em uma imagem mais elevada, em vez de em uma preocupação inferior. Percebo que isso nem sempre é uma coisa fácil de fazer, mas certamente paga grandes dividendos para a pessoa que desenvolve a força mental para fazê-lo. E isso é o que é preciso, força mental. Construa sua imagem agora e desenvolva a força mental para mantê-la. Alguns anos atrás, antes da morte de Napoleão Hill, Arnig Ringali condensou e narrou Pense e Fique Rico em um disco longo. No final do disco, o Sr. Hill vem para encerrar o registro. Ele disse, e agora, enquanto estendo a mão da amizade através do tempo e do espaço, deixe-me lembrá-lo de não procurar oportunidades à distância, mas estender a mão e abraçá-la exatamente onde você está. Watley disse que essa coisa de pensamento permeia e penetra em todo o universo. Ambos estão nos dizendo a mesma coisa. Então, construa sua imagem agora exatamente onde você está. Nem espere até terminar este livro. Construa-o agora e deixe as páginas restantes deste livro fortalecerem a imagem. Você não precisa nem tentar, apenas deixe a imagem de um você mais próspero flutuar até o centro da sua consciência. Ela já está aqui, então deixe-a aparecer. Há muitos anos, estou muito consciente do poder que flui através de você para realizar o bem em sua vida. Esta grande verdade tem sido responsável por muitas coisas maravilhosas acontecendo em minha própria vida. Além disso, também vi vários exemplos do que uma imagem adequada fará na vida de outras pessoas. A história de Paul Utsley seria negligente se eu concluísse este capítulo sem compartilhar com vocês. Tudo começou quando recebi um telefonema de Charlie Beck,
vice-presidente de vendas do escritório central do Sudoeste da Prudential Insurance Company of America, em Houston, Texas. Ele me convidou para falar nas conferências de negócios regionais da empresa que seriam realizadas em Toronto, Canadá. Ele explicou que eles tinham 4 regiões diferentes e que cada região iria passar 3 dias na conferência. Isso significava que eles queriam que eu trabalhasse em Toronto por aproximadamente 12 dias. Embora eu morasse em Los Angeles na época, e Toronto era minha cidade natal, onde cresci, minha família e amigos moravam lá, então naturalmente a ideia me atraiu. Mas perguntei a Charlie quanto tempo eu poderia ficar no programa, e ele disse cerca de 1 hora. Eu acho que vale a pena mencionar neste momento que ainda não aprendi a ensinar muito a ninguém em 1 hora. E eu disse a ele. Então expliquei que se ele me desse 2 manhãs do programa com cada região, eu ficaria feliz em ir e fazer o trabalho para ele. Eu queria 2h30 todas as manhãs. O sotaque sulista de Charlie foi interrompido por uma risada profunda enquanto ele explicava que eles nunca tinham feito nada parecido nos 100 anos de história da empresa, que todos os seus executivos tiveram que aceitar parte do programa. Ele disse, e portanto, eles nunca deram tanto tempo a ninguém. No entanto, mantive-me firme, dei-lhe o nome de alguns outros vice-presidentes da empresa para quem trabalhei e sugeri que ele ligasse para eles para saber se minha ideia tinha algum mérito. Mas quando desliguei o telefone, fiz isso com bastante relutância porque eu realmente queria o emprego. Devo admitir que fiquei um tanto surpreso, portanto, quando um dos assessores de Charlie me ligou de volta para dizer que estavam indo atrás. Ele também disse. Ele não sabia como eu convenci Charlie a fazer isso, mas me deram 2 manhãs no programa. Decidi na hora que deixaria essas pessoas com algo especial e se elas decidissem usá-lo, eles poderiam literalmente mudar suas vidas da noite para o dia, sem mencionar o que isso faria com seus registros de vendas. Eu iria falar sobre o poder de uma imagem, ou para ser mais específico, o poder de uma autoimagem, e os benefícios de manter uma imagem positiva. Na conclusão do programa para uma das regiões, um senhor veio ter comigo e disse que era imperativo falar comigo. Disse que tinha um problema e sentiu que eu tinha a resposta para o problema porque ficou impressionado com as ideias que tive explicado durante as apresentações do seminário. Havia aproximadamente 200 pessoas em cada uma dessas convenções, e expliquei a esse homem que muitas pessoas queriam falar comigo, mas eu não tive tempo de falar com todos individualmente, pois era apenas uma pessoa. Também expliquei a ele que tinha outro compromisso e precisava sair imediatamente para chegar na hora certa, mas ele foi persistente. Então concordei em encontrá-lo na manhã seguinte no café, para o café da manhã. Lembro-me do nosso encontro como se fosse hoje. Nós dois nos sentamos na porta da cafeteria do Hotel Hyatt House na Avenue Road. Assim que nos sentamos, ele começou a conversar. Ele me informou que precisava me contar algo sobre si mesmo para que eu pudesse entender seu problema. Ele disse que não queria que eu pensasse que ele estava se gabando, mas era necessário que eu tivesse essa informação. Ele começou me dizendo que era um bom homem, e eu já sabia disso só de olhar para ele, eu podia sentir isso nele. Ele então passou a explicar que trabalhou na Prudential por mais de 20 anos, esteve na gestão durante todos esses anos, exceto 2, e concluiu dizendo: "E sou um bom gerente." Em seguida, afirmou que tinha um bom histórico, boas pessoas e que estava bem respeitado pela equipe executiva desta empresa. Assim que pronunciou essas palavras, Charlie Beck e Dick Merrill, o vice-presidente sênior de Houston, vieram até nossa mesa, parabenizaram Paul e seu ano, trocaram algumas palavras conosco e depois foram para a própria mesa deles. Paul e eu nos sentamos novamente e retomamos nossa conversa. Ele disse que eles estavam falando sério, e eu sabia que era a verdade. Não era mera bajulação, era um elogio sincero e merecido que Paul havia recebido de seus 2 executivos seniores. Finalmente, ele disse: "E agora este é o meu problema. Eu administro um escritório distrital em Wichita, Kansas. Entre mais de 500 escritórios prudenciais, nosso escritório está em 175º lugar. Agora ele disse que não é ruim, nada do que se envergonhar, e não era. Era uma posição bastante boa. Ele então disse: "E meu problema é que sei que somos bons o suficiente para estar entre os 100 primeiros, e não estamos."
Todos os anos eu tento isso, mas nunca consigo. Naquele momento, eu sabia qual era a causa do problema de Paul Utsi. Expliquei-lhe que estava deixando a folha de vendas ditar a imagem que tinha em mente. Ele se via como número 175 e estava fazendo o máximo para entrar no top 100. Trabalhou duro, trabalhou com seu pessoal e, como explicou anteriormente, ele tinha boas pessoas. Mostrei ao Paul, no entanto, que era imperativo que ele se visse entre os 100 primeiros, independentemente do que a planilha de vendas dissesse. Em outras palavras, ele tinha que agir como se já estivesse entre os 100 primeiros. Ele tinha que se tornar mentalmente o que queria para estar no plano físico. Ele também teve que aprender como comunicar essa ideia para toda a sua equipe. De repente, comecei a ver as luzes se acendendo na mente de Paul. Conversamos por mais um tempo, e expliquei o máximo que pude sobre como a mente funcionava e especialmente sobre o poder de manter a imagem adequada lá. Paul me agradeceu pelo tempo que eu tinha dado a ele e voltou para Wichita, Kansas, quando sua região saiu do Hyatt House. Outro se mudou, mas cerca de um dia ou mais depois, recebi uma ligação de longa distância de Wichita, Kansas, e era de Paul Utsi. Ele queria saber onde eu realizaria seminários quando as conferências fossem concluídas. Eu disse a ele que estaria no sul de Illinois para o escritório central da Prudential no meio-oeste. Ele então perguntou se ele poderia se juntar a mim e viajar comigo por 2 ou 3 dias. Expliquei a Paul que já tinha feito um acordo com Charlie Beck para fazer toda a nossa série de seminários para todo o escritório central do Sudoeste, e um dos locais escolhidos foi a cidade de Paul, Wichita, Kansas. No entanto, como não estaríamos lá por pelo menos 6 semanas, ele explicou que queria se juntar a mim imediatamente, às suas próprias custas, voou cerca de 600 milhas para passar 3 dias comigo. Fomos juntos de Litchfield, Illinois, para La Salle, Illinois. Passamos horas conversando enquanto dirigíamos de uma cidade para outra, e ele sentou-se no seminário e fez muitas anotações durante todo o dia. À noite, passávamos mais horas conversando. Finalmente, Paul voltou para Wichita e começou a aplicar essas ideias. Especificamente, ele começou a trabalhar com a imagem adequada, e, como resultado, as velas começaram a subir. Por algum motivo estranho, os superiores de Paul acharam por bem movê-lo de Wichita, onde ele esteve por vários anos, para Pittsburgh, Kansas, onde o escritório distrital estava na 163ª posição. Certamente não parecia uma recompensa muito adequada por todo o esforço que ele havia feito em nome da empresa. Ainda assim, Paul aceitou a mudança como um desafio, e apenas 6 meses depois, o distrito de Pittsburgh, Kansas, ficou em 11º lugar em toda a companhia de seguros Prudential. A Prudential reconhece os 52 principais distritos, que são os 10% mais importantes a cada ano, concedendo-lhes uma citação. O distrito de Pittsburgh não recebia uma citação há 9 anos, mas apenas 6 meses depois que Paul Utsi assumiu o comando, eles estavam entre os 2% mais importantes. Apenas 2 anos depois, eles perderam o primeiro lugar por alguns pontos percentuais. Hoje, Paul Utsi é vice-presidente de vendas em Houston, Texas, para o território do Sudoeste. Claramente, ele é um homem que aprendeu bem o incrível poder de uma imagem mantida na mente. Se você falasse com Paul Utsi hoje, ele rapidamente lhe diria que nunca permitirá que os resultados atuais ditem a imagem que ele mantém em sua mente. Em vez disso, ele mantém a imagem do que deseja e então age como se já a tivesse. Paul Utsi é sem dúvida um dos melhores exemplos que você encontrará quando se trata de construir uma imagem na mente e depois executá-la. Ele se tornou um estudante sério da mente, e estou feliz em incluí-lo entre meus bons amigos que entendem isso. Você poderia estar fazendo exatamente o que Paul Utsi tem feito todos esses anos. Então, se você estiver, então decida agora mesmo fazer o que eu sugiro que você comece a fazer e comece exatamente onde você está. Construa a imagem do que você quer e então haja como se você já o tivesse recebido. Expresse de forma um pouco diferente, haja como a pessoa que você deseja se tornar. Como Goethe, o filósofo alemão, escreveu uma vez, antes de poder fazer algo, você primeiro deve ser algo. Ao terminar este capítulo, largue o livro e depois fique muito relaxado.
Deixe a energia criativa preencher sua consciência e então molde-a em uma imagem de si mesmo em um estado de vida muito mais abundante. Veja-se já na posse daquilo que antes apenas sonhava. Torne-se extremamente consciente da verdade de que todo o seu ser não é apenas preenchido, mas também cercado pela substância original, de que todas as imagens são feitas. Portanto, não continue lendo página após página do livro sem agir de acordo com as sugestões que venho lhe dando no prefácio deste livro e novamente no primeiro capítulo. Enfatizamos o fato de que nenhuma quantidade de leitura ou memorização fará com que você tenha sucesso na vida. É a compreensão e a aplicação do pensamento sábio que conta. A compreensão e a aplicação são as chaves que abrirão a porta para uma vida verdadeiramente abundante. Seria muito tentador para você passar de uma página ou ideia para a próxima pensando, e eu sei disso, eu sei disso. No entanto, deixe-me lembrá-lo que não faz diferença a precisão com que você pode repetir esses conceitos. Na verdade, você pode até ser capaz de recitá-los literalmente. Se você não está testemunhando os resultados em sua própria vida do bem que deseja, você simplesmente não entende o poder e, de fato, a necessidade de agir de acordo com essas ideias. Portanto, reserve um tempo agora mesmo, neste exato minuto, para construir a imagem de si mesmo em sua mente já de posse da prosperidade. Escreva uma breve descrição de sua imagem em um cartão, carregue-o no bolso e leia-o todos os dias várias vezes até que a imagem preencha sua consciência. Comece sua declaração escrita com "Estou tão feliz agora me vejo com" e então coloque o que quiser aí embaixo. Se você quiser que avisemos você toda vez que colocarmos um novo vídeo, clique em se inscrever e ative a notificação.